As lâmpadas estão falhando e o caminho parece longo e estreito. Você terá experiências sobrenaturais na Frequência Mistério. Episódio de hoje: O Vício Manipulador. Depois de 2 longas semanas que pareciam nunca acabar, finalmente o grande evento aconteceria hoje à noite. O jogador estava se preparando há muito tempo. Ele sabia que o evento era anual, que poucas pessoas eram convidadas. E claro, era uma oportunidade que ele não poderia perder. Havia categorias, e o jogador foi convidado para a classe A, que era a categoria mais competitiva e disputada. Apenas jogadores experientes e conhecidos no submundo das apostas poderiam participar. A entrada tinha um preço, 50 mil em espécie. Esse valor era um saldo que os jogadores poderiam fazer em apostas. Os jogadores classe A iniciavam as partidas com esse valor e podiam terminar a noite com mais de 1 milhão. Todavia, existia o risco de terminarem a noite com uma dívida nesse mesmo valor. Todos sabiam do alto risco e gostavam disso. Há anos o evento acontecia na mesma cidade, porém nunca no mesmo lugar. Sempre escolhiam um endereço diferente. Seja onde fosse, eram em lugares luxuosos, porém sombrios e misteriosos. O ambiente era marcado por uma iluminação baixa nas paredes. Os jogadores entravam e ficavam em uma penumbra. Havia uma luminária suspensa acima de cada mesa para que os jogadores pudessem jogar e fazer suas apostas. Era um vasto campo escuro, com alguns pontos de luz. Naquele campo sombrio, ninguém podia ficar tagarelando ou dando altas risadas. O silêncio era uma regra, e qualquer um que não quisesse obedecê-la seria expulso. Era necessário manter a discrição. O jogador estava confiante de que venceria. Ele se sentia sortudo. Aquele era o seu momento. O endereço do evento seria divulgado faltando apenas 2 horas para o seu início. De forma pontual, enquanto ele aguardava, seu telefone celular toca. Era um número desconhecido. Ele atende. Rua dos Comerciantes, número 70, 15º andar. Não se atrase. Disse uma voz sem expressão e desligou. O endereço era de um prédio comercial antigo que ficava no centro. O acesso era muito fácil. Era o lugar perfeito, já que por ser uma noite de sexta-feira, ninguém circulava por ali. Logo, não iriam desconfiar de qualquer movimento incomum. Em pouco tempo, o jogador chegou. O salão já tinha alguns convidados, mas ninguém estava jogando. As apostas só podiam começar na hora definida no convite. Quase todos ali se conheciam. Já estavam acostumados àquele mundo. Vem comigo, disse ao jogador um dos recepcionistas do evento, que o conduziu a uma mesa. Escolhe teu assento, vamos começar daqui a 10 minutos. O que estava para acontecer era uma partida de sueca, com 12 convidados. Não havia limite para as apostas. O vencedor ainda podia escolher se seguia apostando em outras mesas ou se ia embora. Porém, o vício no jogo era tão intenso que a maioria dos jogadores não ia embora, e muitas vezes perdiam tudo o que ganhavam e ainda saíam com uma dívida enorme. Senhores, vamos começar. Vocês conhecem já as regras do jogo, disse o croupier. As primeiras jogadas tiveram mais perdas do que ganhos, e os jogadores pareciam não ter muita sorte naquele primeiro momento. No entanto, isso não era preocupação. O importante era continuar apostando. Enquanto as partidas avançavam,
O jogador foi revertendo sua situação inicial e ganhando várias vezes. Depois de muitos ganhos, e quando os adversários não tinham mais o que apostar, o jogador foi declarado vencedor. Aquilo lhe trouxe uma onda de confiança e segurança. Naquele jogo, ele conseguiu não apenas recuperar o valor que tinha apostado, mas ganhar um total de 280 mil. Parecia ser realmente a sua noite de sorte. Uma dose de vodka e lavar o rosto era o que ele precisava para recuperar as energias. E então, começar a jogar em outra partida. Ele vai ao banheiro, que ao contrário do salão, era mais iluminado. Enquanto ele secava as mãos, uma leveza e um alívio muito forte dominaram, e ele sentiu todos os músculos do corpo tremendo. Estranhamente, o ambiente foi escurecendo. Não foi uma queda de energia, e sim uma escuridão que surgiu e dominou completamente o ambiente. O êxtase era tão profundo que ele sequer percebeu a brusca mudança e que estava em uma escuridão que parecia infinita. Você esteve longe de mim por muito tempo, mas agora eu estou aqui, de novo, disse uma voz, em tom amigável. Daquela escuridão surgiu uma figura bastante anormal. Seu corpo era muito franzino e exageradamente comprido. Sua pele emborrachada e tinha um tom azul escuro. Seu andar era desajeitado e seu rosto não tinha olhos, e nas bochechas havia 2 bocas. Diante daquela monstruosidade, o jogador ficava pequeno feito uma criança. Apesar do êxtase que sentia, ele reconheceu a voz e o ser. Isso o deixou muito apreensivo. Eu achei que você tivesse ido embora, disse o jogador, confuso e assustado. Não, nunca irei embora. Eu faço parte de você, desde as suas primeiras apostas. Eu sempre estive do seu lado. Você ganha, você perde. Você aposta o seu salário para jogar, mas eu nunca vou embora, porque eu faço parte de você. Vá embora! Eu não quero mais, disse o jogador. Agora eu não vou embora. Ainda vou continuar aqui. Lembre-se, eu sempre te trouxe as melhores sensações. Por que você me deixaria? O corpo do jogador tremia muito. Ele suava frio e não conseguia se mexer. De olhos fechados, ele diz: Vá embora! Ele agora se lembrava de tudo de ruim que sofreu por conta de seu vício pelo jogo. O seu divórcio, os amigos que perdeu, os empréstimos com agiotas, as demissões e até os espancamentos. O vício pelo jogo só trouxe a ele coisas horríveis e destrutivas. A figura esguia e grotesca se aproximou e tocou suavemente em seu braço. Então suas pupilas dilataram, seus membros ficaram dormentes e ele se sentiu muito inquieto. Embora também estivesse desorientado, agora não sentia mais insegurança e receio, pois naquele momento ele estava sendo controlado por um intenso desejo de apostar e não parar. A aparência perturbadora e monstruosa do vício não assustaram nem intimidaram mais o jogador, pois ele já estava entorpecido. Como sempre acontecia das outras vezes, o vício lhe injetou falsas sensações de confiança e um impulso incontrolável para apostar. Assim, o jogador se esqueceu de todos os males que o vício já tinha lhe causado antes. Quando ele se recompôs, percebeu que estava em uma mesa, apostando. Não era o mesmo evento. Ele sequer sabia onde estava, nem que dia era. O lugar parecia um cassino, bastante agitado, cheio de apostadores viciados como ele. O que o jogador sabia agora é que estava em uma partida de pôquer e que as fichas ao lado dele indicavam que ele estava vencendo com grande vantagem. A autoconfiança era grande. Ele continuou as apostas. Mesmo tendo algumas perdas, ele teve muitas vitórias. Depois de vencer, ele deixou a mesa e foi apostar em máquinas. Enquanto jogava, ele não tinha noção do tempo, apenas repetia as ações por impulso.
sem refletir. Ali ele estava perdendo, mas a chance de perder tudo não o preocupava. Então ele continuou as apostas. De repente, ele escutou uma voz. Continue apostando. Tentou se levantar, mas aquelas mãos desumanizadas que surgiram do chão agarraram suas pernas. Eram tão fortes que não deixavam se mexer e sair do lugar, como se ele não pudesse decidir sobre o que ele mesmo queria fazer. Apesar de seu esforço para tentar se soltar, não conseguia sair dali. Em um instante, ele agora estava eufórico, gritando e torcendo junto de uma multidão de desconhecidos. Não estava mais em um cassino. O lugar era uma quadra mal iluminada, abafada e cheia de apostadores que assistiam a uma luta clandestina. Ele vestia roupas sujas, com alguns rasgos. Suas unhas estavam grandes e encardidas. Além disso, apenas o seu pé direito estava calçado de um tênis. O jogador sequer percebera a condição tão precária em que estava, pois o vício já tinha contaminado a sua mente e o manipulava com muita facilidade. No centro, havia 2 homens que trocavam socos, cabeçadas e chutes. Estavam muito feridos e ensanguentados, mas continuavam brigando. O jogador torcia para o que estava acertando mais golpes. Ele não sabia quanto tinha apostado, nem qual era o prêmio. Apenas que tinha feito uma aposta. Enquanto a briga continuava, o grotesco vício aparece perto de um dos homens que brigavam. Os outros apostadores não o viam, apenas o jogador. O ser apontou para o homem que estava sofrendo mais golpes, que de repente reagiu e acertou um chute certeiro na cabeça do seu adversário, que caiu no chão imediatamente. A briga acabou. A aposta estava perdida. Você fez uma escolha ruim hoje. O seu gladiador perdeu e feio, disse a criatura em um tom de deboche, que mesmo de longe conseguia falar com o jogador. Ele não podia falar no meio da multidão. Sequer sabia quanto tinha perdido. Mas isso não é nada. Continue apostando. Enquanto os apostadores lamentavam suas perdas, o jogador sai dali o mais rápido possível. Ele continuava perdido no tempo, mas percebeu que sua situação era crítica. Não tinha mais nada. Suas roupas estavam sujas e rasgadas. Além disso, também tinha uma dívida enorme e absurda com agiotas. Enquanto ele se esforçava para entender como tudo aquilo pôde acontecer, percebeu que agora estava de joelhos, com os pulsos amarrados e com uma arma de fogo apontada na sua testa. Aí, malandro, tá na hora de você pagar a gente hoje. Não tem desculpa. Ele nem sabia por que estava ali, porém imaginava que seria devido a algum empréstimo que fez para apostar, para sustentar o seu vício no jogo. A gente já foi muito tolerante. Ou paga hoje, ou morre. Eu não tenho... Antes que terminasse de falar, foi surrado por pontapés e golpes de barra de ferro. O jogador sabia que o vício o tinha lançado naquela situação horrível. Ele queria muito se livrar do vício, mas era facilmente controlado por ele. Enquanto era surrado sem piedade, ele sente uma estranha presença. Era o vício, que trazia em seu rosto macabro 2 sorrisos que expressavam diversão. O sofrimento do jogador dava um prazer mórbido para o vício. Depois de ficar muito ferido, um dos capangas, que era muito corpulento, gritou: "Chega! Podem parar!" Ele chegou perto do jogador e disse: "Tu deu sorte, malandro, mas na próxima tu não vai ter sorte." Em seguida, ele acertou um soco forte na costela do jogador, que ficou no chão se contorcendo de dor. Os capangas rapidamente foram embora. De longe, a criatura continuou rindo e disse: "Você deixou que eu entrasse em sua vida uma vez. Agora vai ser muito difícil eu ir embora. Enquanto você for fraco, eu vou te dominar. Vou controlar suas ações. Você acha que tem poder só porque ganhou uma aposta? Você não tem. Eu tenho o poder. Você ganha hoje, mas amanhã perde 3 vezes mais. E por quê?
porque eu te controlo. Apesar do mal que eu te causo, eu te dou sensações que você adora. Por isso eu não vou embora. Você pode resistir, mas eu sou mais forte que você. O jogador estava na sua pior situação. Endividado, jurado de morte, sem trabalho, sem família e desorientado. Ele agora era como alguns de seus amigos viciados que morreram porque não conseguiram se livrar do controle maligno do vício em suas vidas. Ora, levante-se, tente mais uma vez e continue apostando, disse em tom irônico. Vá embora, eu não quero você aqui. Aposte, insistiu. Vá embora! Fechou os olhos com força, desejando muito que aquele mal desaparecesse imediatamente. Ele apenas ouviu muito perto de seu ouvido. Eu vou embora, mas eu vou voltar se você me chamar. O vício foi embora e o jogador começou a chorar. Sua vida tinha sido destruída pelo vício. Ele se deixou dominar e sabia disso. Seus olhos estavam muito fechados, mas as lágrimas de agonia ainda caíam. Então ele abriu os olhos e agora estava em uma cozinha muito pequena, sentado à mesa. Da cozinha era possível ver o outro cômodo, que era uma sala também muito pequena. Ele nunca esteve ali antes, sequer fazia ideia de onde estava. Seus ferimentos não estavam mais em seu corpo. Suas roupas estavam limpas. Na sua mão direita estava um copo d'água. Ele bebeu um pouco e depois respirou profundamente. Ele parecia estar seguro. No entanto, de repente uma escuridão intensa lentamente dominou o ambiente e junto dela veio o monstruoso vício, que apareceu na sala. Ele estava de pé, parado, feito uma estátua. O jogador sentiu o corpo tremer, ficou inquieto e muito assustado. Ele resistiu contra o desejo de experimentar os prazeres momentâneos, ardilosos e destrutivos do jogo. Ele resistiu e resistiu. Então o vício disse: Você foi forte e me rejeitou. Eu vou embora. Mas se um dia você me aceitar de novo, lembre-se disso. Eu nunca mais vou te deixar e você nunca irá se livrar do meu controle. Subitamente, aquela escuridão desapareceu. Ele estava livre do vício. Sentiu um forte alívio. Era como se tivesse se livrado de um fardo de 1 tonelada. Todavia, ele sabia que precisava ser muito forte e se manter assim. Do contrário, ele pagaria com a vida o preço de se entregar aos prazeres daquele vício manipulador. Narração, edição e trilha sonora por Guilherme.